Olá, sejam bem-vindos! Vocês já pararam para pensar como um simples feedback pode ser interpretado de maneiras diferentes ao redor do mundo? Meu nome é Angelina Bejgrowicz, sou especialista em desenvolvimento de negócios internacionais e em inteligência cultural e hoje falaremos sobre um feedback. Okay, sir. Thank you for your feedback. Em nossa jornada diária, seja no ambiente profissional ou pessoal, o ato de dar e receber feedback é constante. Mas você sabia que esse ato pode variar enormemente dependendo do contexto cultural? Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo das diferenças culturais e vamos descobrir como o feedback pode variar ao redor do... Vamos basear no livro da Erin Meyer, The Culture Map. Mas não vamos parar por aí não. Vamos falar também hoje sobre a semiótica gremesiana, ou seja, quais são as 4 maneiras de se comunicar com outra pessoa. E falaremos também sobre a sociedade da sedução, do filósofo francês Lipovetsky. Agora vamos explorar um pouco mais sobre como diferentes culturas interpretam e preferem receber feedback, especialmente quando ele é negativo. Em seu livro The Culture Map, Erin Meyer nos oferece uma ferramenta poderosa para navegar pelas complexas águas da comunicação intercultural, destacando como o feedback é percebido e entregue em diversas culturas ao redor do mundo. Em algumas culturas, como no Israel, Rússia e na Alemanha, a preferência recai sobre o feedback direto. Nessas culturas, acredita-se que a clareza e a honestidade promovem o crescimento e a eficiência, mesmo que o feedback possa ser duro ou crítico. Por outro lado, culturas como a japonesa e a tailandesa tendem a preferir uma abordagem mais indireta e suave, onde a harmonia e a manutenção das relações interpessoais são valorizadas acima da crítica direta. Então, já sabemos qual a diferença entre um feedback negativo direto e indireto. Mas agora, como podemos melhorar a interação essas culturas? Em culturas que adotam uma abordagem mais indireta e sutil, para o feedback negativo, o uso estratégico de intensificadores pode ser uma ferramenta valiosa para comunicar críticas de maneira eficaz, mas ainda assim delicada. Neste contexto, é útil iniciar com um comentário positivo ou um elogio antes de introduzir qualquer crítica. Esta técnica não só ajuda a atenuar a natureza do feedback negativo, mas também torna a mensagem mais receptiva para o destinatário. Por exemplo, ao fornecer feedback, você poderia dizer: "Você realizou um excelente trabalho em grande parte do projeto. Agora gostaria de focar em algumas áreas específicas que acredito poderiam ser ainda mais aprimoradas." Essa abordagem equilibra o reconhecimento e construtividade, facilitando uma recepção mais aberta do feedback. O emprego de suavizadores é especialmente eficaz em culturas de alto contexto, onde a sutileza na comunicação é altamente valorizada. Utilizando suavizadores, você pode diminuir a intensidade de uma mensagem direta, tornando-a menos confrontadora e mais harmoniosa. Essa técnica é útil para expressar sugestões ou críticas de uma forma que seja delicada e respeitosa. Por exemplo, ao invés de fazer uma afirmação direta, você pode dizer: "Seria interessante considerar alguns pequenos ajustes na maneira como colaboramos." Essa abordagem suaviza o tom da comunicação, tornando-a mais receptiva e alinhada com as preferências de uma cultura que valoriza a diplomacia e a harmonia nas interações. Em contextos culturais onde o feedback negativo é geralmente direto, a clareza e a direção na comunicação são altamente valorizadas. Nesse ambiente, o uso de intensificadores pode ser uma ferramenta eficaz para tornar uma mensagem mais explícita e enfática. Quando fornecer feedback negativo, é útil ser específico e destacar claramente as áreas que precisam de atenção. Por exemplo, você pode dizer: "Gostaria de começar reconhecendo seu esforço no projeto. Contudo, é crucial sermos francos em relação aos resultados. Identificamos áreas específicas que requerem melhorias substanciais. Embora eu veja seu potencial, é essencial. Colaboremos para aprimorar esses aspectos
e atingir os padrões de excelência que almejamos. Essa abordagem combina reconhecimento com uma comunicação direta, facilitando a compreensão clara das expectativas e das áreas que necessitam de desenvolvimento. Ao interagir com culturas que preferem um feedback negativo direto, o uso de suavizadores deve ser feito com cautela para manter a clareza da comunicação. Nestes contextos, a direção clara é geralmente valorizada, e suavizadores em excesso podem levar a interpretações de ambiguidade ou falta de especificidade. No entanto, eles ainda podem ser úteis para atenuar o tom de uma crítica direta. Ao aplicar suavizadores, é importante fazê-lo de maneira que preserve a clareza da mensagem. Por exemplo, ao invés de uma crítica abstrata, você pode dizer: enfrentamos alguns desafios no projeto que acredito merecem nossa atenção para futuras melhorias. Essa formulação suaviza a crítica sem perder a especificidade e direcionamento necessários para uma comunicação eficaz em tais culturas. E agora falaremos sobre a semiótica grey-messiana. Vamos lá! No coração da semiótica grey-messiana encontramos duas modalidades. A modalidade do poder, que seria a tentação e intimidação, e do saber, seria a provocação e a sedução. Estas não são as modalidades abstratas. Usamos diariamente uma delas ou algumas delas. Vamos descobrir qual modalidade você usa com maior frequência? Consideremos a tentação, uma modalidade de poder. Quando um líder deseja encorajar sua equipe a superar desafios ou alcançar metas elevadas, ele pode recorrer a incentivos positivos, sejam bônus, promoções ou reconhecimento público. Este método não apenas motiva, mas faz com que os membros da equipe se sintam valorizados e parte de algo maior, impulsionando sua produtividade de maneira orgânica e positiva. Por outro lado, temos a intimidação, onde as ameaças ou as consequências negativas são utilizadas para incentivar a mudança. Um líder pode sinalizar as repercussões de não atingir certos objetivos, como perda de privilégios ou posições. Embora possa ser eficaz a curto prazo, esta abordagem pode corroer a confiança e o moral, criando um ambiente de trabalho tenso e desmotivador. Transitando para as modalidades do saber, exploramos a sedução e a provocação. A sedução, no contexto do feedback, envolve apresentar a crítica de forma atraente e palatável, talvez ao enfatizar o potencial de crescimento e desenvolvimento. Um líder pode, por exemplo, iniciar o diálogo destacando os pontos fortes do indivíduo, suavemente guiando-o para áreas que necessitam de melhoria, incentivando a autorreflexão sem desencadear defensividade. Já a provocação desafia diretamente as crenças e comportamentos do receptor, estimulando-o a questionar suas próprias premissas. Isso pode ser feito através de perguntas poderosas ou feedbacks que desafiam o status quo, incentivando a pessoa a sair de sua zona de conforto e buscar soluções inovadoras ou melhorias pessoais. Então, como podemos ver, as duas modalidades são totalmente diferentes. A modalidade do poder, ela fala muito sobre um incentivo que pode ser positivo, como no caso da tentação, ou negativo, como no caso da intimidação. Já quando falamos sobre as modalidades do saber, nós colocamos as características positivas, como é no caso da sedução, ou negativas, como no caso da provocação. Entender essas dinâmicas é muito poderoso. Você mesmo pode perceber como você se comunica com outras pessoas. Você usa mais intimidação, sedução, provocação ou tentação. Além disso, você pode desvendar as maneiras como os outros se comunicam com você. É como se fosse um superpoder. Você já leu essa obra fascinante, A Sociedade de Sedução? No. Oh, don't cry, are you? Na obra de Lipovetsky,
somos convidados a refletir sobre uma era onde a sedução permeia todas as esferas da vida social, incluindo o modo como nós comunicamos e interagimos. Neste contexto, o feedback não é uma exceção. Na sociedade atual, a forma como o feedback é apresentado pode ser tão ou mais significativa que o próprio conteúdo da mensagem. Isso reflete a lógica da sedução, onde a embalagem da mensagem desempenha um papel crucial na sua recepção. No ambiente de trabalho, por exemplo, líderes e gestores estão cada vez mais conscientes da importância de como as coisas são ditas. Em vez de apontar falhas de forma direta, muitos optam por abordagens que envolvem elogios aos pontos fortes antes de mencionar áreas para melhoria. Esta técnica, conhecida como sanduíche de feedback, é um claro exemplo da sociedade da sedução em ação, visando suavizar o impacto do feedback negativo e aumentar a receptividade. Eu achei extremamente importante trazer esse conceito da sociedade da sedução no vídeo falando sobre o feedback, pois existem várias opiniões que, já que vivemos na sociedade da sedução, deveríamos usar muito mais pontos positivos ao dar feedback a uma pessoa. A meu ver, essa visão é um pouco simplista, pois devemos lembrar que há várias culturas diferentes no mundo e muitas vezes em culturas que valorizam um feedback mais direto e mais claro, muitos elogios podem dificultar receber a verdadeira mensagem de pessoa que oferece esse feedback. E assim chegamos ao fim da nossa jornada de hoje. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, deixe seu comentário, dê um like e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que podem se beneficiar deste conteúdo. Até a próxima!